Bom, pessoal, beleza? Agradeço a todos que estão acompanhando os vídeos aí, mandando e-mail também. Um salve para vocês. Vamos para mais um vídeo de mentoria aqui, mais um cliente que apareceu aqui no canal, mandou e-mail e pediu essa consultoria financeira, né? Então eu vou trazer esse caso aqui de mentoria. Ele não vai ser um caso tão focado na parte de em que instrumento de investimento, né, onde investir, mas sim em mostrar como destravar a renda e só apenas com uma negociação de contrato de trabalho tu pode aumentar a tua renda e aumentar teus aportes sem precisar procurar um trabalho novo e sem precisar ter uma ascensão, né, uma promoção no teu trabalho, tá? Então eu também faço essa consultoria financeira mais como um assessor financeiro, assim, né? E não só como uma pessoa que vai te ajudar a montar a carteira de investimentos, tá? Eu também vou dar uma olhada no teu perfil, assim, e ver onde tem oportunidades aí baseado na minha experiência, né? Porque, por exemplo, nesse caso eu também sou PJ, então eu posso trazer alguns insights aí que podem melhorar a tua capacidade financeira, tá? Então, antes de entrar aqui no caso desse cliente, só vou fazer uma promoção aqui dos nossos dois produtos. Nós temos a mentoria, né? Vou deixar o link na descrição para me falar comigo no WhatsApp e também deixar o link da nossa carteira Melhores Fundos, uma carteira que tem dado 200% de CDI nos últimos 5 anos. Quem quiser dar uma olhada lá, tem mais detalhes, só clicar no link aí na descrição. Então eu vou trazer aqui o perfil do cliente dessa mentoria aqui, tá? Bom, é um homem, é um engenheiro solteiro de 35 anos. Ele trabalha para uma empresa como engenheiro numa cidade média do sul do Brasil e tem um salário na CLT por volta de 10 mil reais por mês. É um bom salário para o Brasil, né? Mas com todos os encargos e imposto de renda, acaba caindo uns 7 mil líquido por mês, mais o VR e tal. Ele acaba não conseguindo aportar nada por mês. Ele me falou que não faz nenhuma economia, nenhuma poupança por mês, não consegue guardar nada, porque ele ajuda em casa, né? Ele mora com os pais, mas ele paga boa parte do aluguel, boa parte dos custos, academia e tal, não sobra nada por mês, tá? Ele tem praticamente nada de patrimônio acumulado, apenas um carro quitado e uma reserva de emergência, tá? Então ele está preocupado com o futuro dele, ele quer, né, começar a pensar em criar, ter uma família, ter uma renda maior e construir um patrimônio para daqui a uns 10 anos ele conseguir ter uma renda passiva ou uma maior tranquilidade, uma quase aposentadoria, aí nas palavras dele, né? E o perfil dele, então, eu fui consultar, fiz algumas perguntas, né, eu tenho uma metodologia para identificar o perfil. Eu classifiquei como conservador, porque ele não quer correr riscos de perda de capital, ele não quer ver o dinheiro dele oscilando muito, né? Então ele aceitaria apenas um pouco de volatilidade para uma pequena parte da carteira, tá? Então eu classifiquei ele no perfil conservador, tá? Bom, então aqui é a carteira que eu me deparei, né? Ele me mostrou a carteira dele, tudo que ele tinha era apenas uma reserva de emergência na poupança em 40 mil reais, tá? Esse é o total do patrimônio dele quando a gente começou a mentoria. Então, qual foi a recomendação inicial aqui, tá? Eu até gostaria de trazer esse caso para não focar tanto na parte aqui de qual foi a recomendação de investimento, mas sim ter mais uma pegada aqui de assessor financeiro, de consultor financeiro, porque quando a gente faz a mentoria, a gente não olha só onde investir e como está a carteira, mas também a vida dessa pessoa, como que ela pode ter mais riqueza, né? Às vezes a gente consegue destravar algumas coisas na parte de renda, e isso potencializa muito a parte de aportes e patrimônio. Então, o que, que eu vi de oportunidade aqui no caso dele, né? Eu acho que é uma das principais oportunidades para todo mundo que é CLT, tá? É apenas uma renegociação de contrato de trabalho com o teu chefe. Se tu trabalhar em uma empresa média e pequena é muito mais fácil, né? Tu trabalhar numa grande corporação vai ser muito difícil, né? Mas se tu trabalhar numa empresa média e pequena, tu vai conseguir talvez fazer isso aqui, tá? É apenas uma negociação com o teu chefe para que tu deixe de ser CLT e vire PJ. Existe aí uma calculadora que a gente consegue talvez fazer uma aproximação, né, de quanto que é o custo total da CLT para o teu chefe. Vai ser em média de 160 a 180% do teu valor bruto do CLT. Então tu poderia talvez, se tu tiver uma confiança com ele, né, já trabalhar na empresa há algum tempo, talvez falar, olha, eu gostaria de ter uma renda maior, acredito que um PJ vai ser melhor para os dois lados, tu vai conseguir gastar menos comigo no total e eu vou conseguir ganhar muito mais e aportar muito mais na minha carteira de investimentos. Então a gente montou aqui uma proposta de contrato de trabalho simplesmente para renegociar com o chefe e não pedir nenhuma promoção e nesse caso ele nem está precisando procurar um novo emprego, tá? Ele vai conseguir ganhar muito mais sem ter promoção e sem procurar emprego novo. A gente montou uma estratégia de negociação, ajudei ele a montar essa negociação, os argumentos, qual seria a faixa de salário que ele poderia pedir, etc. E ajudei ele, né, a montar isso aí. Então ele acabou pedindo uma proposta de PJ na faixa de 16 a 18 mil, ele acabou fechando ali na faixa de 17, tá? Ele pediu 18, foi até 16 e fechou por 17 mil por mês na PJ. Então ele gera uma nota fiscal todo mês de 17 mil reais
tá? Como o salário dele. Ele não ganha mais nada além disso, mas ele consegue, né, agora aportar R$ 8.000 por mês. Tá? Antes era zero, agora ele consegue aportar R$ 8.000 por mês, porque ele paga ali na faixa de 6 a 8% de imposto, né, nessa nota fiscal, e tudo que sobra, ali sobra uns 15 mil e pouco, né, por mês, ele consegue pagar ali o aluguel com a família dele, os custos e tal, e sobra R$ 8.000 todo mês. Então, esse R$ 8.000 por mês que ele agora aporta todo mês, a gente fez um programa de aportar 75% disso em renda fixa pós-fixada, ou seja, R$ 6.000 todo mês na renda fixa pós-fixada. Também passaríamos aquele 40 mil que estava na poupança para essa renda fixa pós-fixada com liquidez diária, né? E 25% dessa capacidade de aporte de 8 mil, que seriam R$ 2.000, a gente vai aplicar em fundo de ação, uma parte, e outra parte em um ETF em dólar na Bolsa Americana, tá? Então, todo mês sendo feito isso aí, a ideia é que a gente já consiga crescer muito rápido o patrimônio, né? Imagina R$ 8.000 de aporte por mês, em um ano e dá R$ 90.000, mais de R$ 90.000 de aporte, né? A gente consegue aí em 10 anos ter uma boa projeção, tá? Então, eu acompanhei esse cliente por 6 meses e aqui eu posso mostrar como que tá a carteira dele após 6 meses, tá? Eu fiz uma análise aqui de 12 meses, né? 6 meses antes da mentoria e 6 meses após a mentoria, como que tá o patrimônio dele agora. Ele começou ali com aqueles R$ 40.000 apenas na poupança e agora ele já está com uma carteira de R$ 92.000. Então ele está no momento agora com uma carteira de R$ 78.000 em renda fixa pós-fixada, rendendo aí 100% do CDI com liquidez diária. Ele tem aí então 85% em renda fixa e ele tem já R$ 14.000 em renda variável, tá? Metade no Brasil, metade no exterior, correspondendo a 15% da carteira. Então ele já tem um patrimônio de R$ 92.000 em carteira de investimento. E aqui a gente vê como uma simples mudança de contrato de trabalho, te proporcionando mais aportes, faz o teu patrimônio crescer muito mais rápido. Por isso que eu sempre falo que a variável aporte é a mais importante de todas, tá? Não importa se tu consegue ter a melhor rentabilidade, é uma coisa secundária, tá? Na verdade, o principal que vai fazer tu crescer patrimônio e ter muito mais dinheiro é o quanto tu consegue aportar todos os meses, tá? Então aqui vinha crescendo o patrimônio dele na poupança, né? Aquele R$ 40.000 ali, rendendo pouco todos os meses. A gente fez a mentoria aqui e logo nos próximos 6 meses ali, 6 meses depois da mentoria, ele já teve uma mudança muito grande aqui no patrimônio, já começou a crescer uma taxa muito mais alta. Então o patrimônio dele saiu de R$ 40.000 para R$ 92.000 em apenas 6 meses, tá? Então, a ideia também é que esses aportes na renda variável a gente talvez possa subir um pouco mais para 20%, 25% ali do patrimônio, e isso vá crescendo, rentabilizando acima da Selic, e esse patrimônio cresça até uma taxa mais alta do que está crescendo aqui. Então isso eu gostaria de trazer esse caso aqui mais para mostrar que aporte é a variável mais importante, é a primeira coisa que eu olho ali na mentoria, né? Qual a capacidade de aporte desse cliente, para depois a gente olhar a rentabilidade, né? Olhar onde está investindo e tal, quais são as melhores oportunidades para aquele. Bom, então aqui eu tenho as conclusões dessa mentoria e o que dá para a gente aproveitar desse caso aqui, talvez possa te servir aí no teu caso. Bom, o objetivo de renda e poupança foi alcançado. Ele saiu de um patrimônio de R$ 40.000 na poupança, sem capacidade nenhuma de poupar mais e de guardar mais dinheiro, para um patrimônio de R$ 92.000 depois de 6 meses e poupando e aportando R$ 8.000 por mês, tá? Então, simplesmente ali uma renegociação de trabalho destravou totalmente a riqueza desse cliente. Então, essa migração para PJ aumentou muito o padrão de vida dele, tá? Obviamente, ele vai ter um pouco menos de benefício social, né? Mas ele vai ter uma qualidade de vida financeira muito melhor. Eu acho que PJ, dependendo do valor que tu consegue renegociar, eu acho que tem que ser no mínimo aí 160% do teu bruto na CLT, aí 160%, 180%. Se tu conseguir isso aí, tu garante uma melhoria de vida bem significativa, tá? Exposição à renda variável pela primeira vez, né? Com cautela, baseado no perfil dele, mas isso no futuro pode ser aumentado e isso pode potencializar o patrimônio desse cliente. E os aportes maiores cresceram rapidamente com o patrimônio, né? Foi o que eu mostrei ali. Esses aportes na faixa de R$ 8.000 fizeram o patrimônio crescer muito mais e a gente nem precisou olhar muito a parte de rentabilidade da carteira, né? O aporte já fez essa carteira explodir e dobrar de tamanho aí em 6 meses, tal. Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais um caso de mentoria que às vezes a gente teria que olhar, dar um passo atrás e olhar não só na parte de carteira e rentabilidade, mas olhar o que dá para fazer na vida dessa pessoa para melhorar a parte de renda e aporte, para depois ir na parte de carteira
em rentabilidade e melhorar isso aí. Então, depende muito da situação do cliente, do perfil, né? Às vezes o cliente já vem com uma capacidade forte de aporte, ele já arrumou essa parte, e aí a gente vai focar só na carteira, né? Analisar os ativos, que ativos investir, que fundos, se via fundos ou via empresas, né? Que empresas recomendar. Então aí já é um outro caso, um caso mais avançado. Beleza? Então agradeço aí para quem está assistindo os vídeos. Peço só para se inscrever no canal, dar um like no vídeo aí e comentar que tipo de análise vocês gostariam de estar vendo aqui no canal.